Olá, meus amigos, meus alunos, sejam muito bem-vindos. Muito feliz porque nós já startamos a nossa segunda temporada que trata do Sistema de Planejamento Patrimonial da Família e nessa temporada nós vamos tratar da gestão patrimonial, seja daqueles casados, sob o regime da comunhão de bens ou do casamento, de qualquer tipo de regime, sejam daqueles que vivem em união estável. Então, hoje, para a gente startar com firmeza e com bastante informação, para que a gente possa realmente usufruir dos próximos episódios com muito mais tranquilidade e com muito mais aproveitamento, a gente resolveu, antes de tratar de tema a tema sobre os diferentes regimes no casamento e sobre a união estável, nós resolvemos dar uma pincelada como notas iniciais em relação à gestão patrimonial no casamento. Então, vamos nos concentrar e focar ainda no casamento. A união estável será nosso último episódio nesta temporada 2. Então, nessa temporada 2, nós vamos nos ater à gestão patrimonial daqueles que são casados e casados sob o regime de alguns dos formatos previstos no nosso Código Civil, e todos esses formatos estão previstos a partir do artigo 1639 e seguintes do Código Civil. Não se preocupem que esse material vai ficar disponível para vocês ao final, tá bom? Então, nessa situação, a gente tem que se ater a regimes. E como que se faz para escolher esses regimes? Esses regimes eles devem necessariamente ser escolhidos pelos nubentes, que são aqueles que vão se casar, aqueles que estão propensos a casamento, são chamados de nubentes, lá no direito civil. E esses nubentes, eles precisam escolher, antes do casamento, qual o regime que eles vão adotar para aquele casamento. Eles escolhem previamente. Qual que é a vigência desse regime que eles vão escolher? A vigência será a partir da data do casamento. Isso mesmo, a partir da data do casamento começa a fruir o tempo, né? A passar o tempo, a seguir o tempo em que o regime escolhido pelos nubentes, agora já casados, passa a controlar aquele patrimônio, aquela vida que eles vão viver em sociedade conjugal, ok? Então, quando os nubentes lá previamente ao casamento fazem a escolha, eles podem fazer a escolha com os tipos e com aqueles formatos que o Código Civil oferece e possibilita aos nubentes, melhor dizendo, né? Possibilita aos nubentes alguns formatos, tá bom? Então, eles podem escolher. Se eles ficarem em silêncio, o Código Civil escolhe por eles. E o Código Civil escolhe por eles pela previsão que está contida no artigo 1640. No silêncio dos nubentes, ou seja, eles não escolheram o regime pelo qual vai ser comandado dali para frente, depois do casamento, o seu patrimônio, os seus direitos, os seus deveres. No silêncio deles, o regime adotado será o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime da comunhão parcial de bens, eles vão ter toda a disciplina prevista para que eles possam usufruir dos seus direitos e dos seus deveres, tá?
Agora, nós temos uma exceção muito, muito séria, que o Código Civil diz que aqueles que têm mais de 70 anos, eles não podem se casar por qualquer regime, salvo o regime da separação total de bens. Nós vamos tratar desse tema num episódio específico para esse tema, tá bom? Então, não fechem esse assunto por enquanto. Vamos tratar dele detalhadamente num episódio específico, tá bom? E não pode, sem autorização do outro cônjuge, quando eles são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, seja por eleição, seja porque eles ficaram em silêncio, né? Eles não podem, algumas coisas eles são impedidos. Por exemplo, quando eles são casados pela separação total de bens, eles não podem alienar nenhum bem e nem gravar qualquer daqueles bens sem a anuência do outro. Eles também não podem prestar fiança ou avalizar terceiros sem a anuência do outro. Também eles não podem fazer doação sem remuneração. A doação sem remuneração não vai ter valor se não tiver a anuência do outro. Então, qualquer atitude do cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens deverá ter a aquiescência de acordo do outro, ok? Sem autorização judicial, se ele for obrigado a se valer da autorização judicial para fazer algum ato, por exemplo, se casaram sob o regime da comunhão parcial de bens, mas no decorrer do casamento, um deles foi acometido de alguma doença e ficou parcialmente incapaz ou totalmente incapaz, ele vai precisar de ser curatelado pelo outro cônjuge. Aí, nessa situação, qualquer movimento que puder ou que for necessário, haverá de ter autorização judicial, porque senão esse movimento poderá ser anulado pelos cônjuges. Esse movimento poderá ser anulado pelos cônjuges, inclusive depois de separados. Se por acaso eles se separarem, o cônjuge que se sentir prejudicado, ou até mesmo seus herdeiros, por exemplo, no caso daquele que foi acometido por uma incapacidade, né, os herdeiros podem requerer e pleitear a anulação daquele ato se não teve autorização judicial. Então, tudo isso que nós falamos para vocês hoje está aqui consolidado, resumido, para vocês terem tudo isso bastante fácil de consultar, de ser consultado, né? Porque esse é o nosso interesse, passar informações para que vocês possam consultar quando desejarem. E se desejarem, deixe seu like, seu joinha, né? E compartilhem se essa informação também for interessante para um parente, para um amigo, tá bom? E a gente se vê no episódio próximo seguinte, que vai ser aí o nosso primeiro episódio. Por enquanto, nós estamos só em notas iniciais, certo? Um grande abraço, até o próximo encontro.